Vamos compor a mesa de celebração do lançamento do portal Cielo Livros. Tenho a satisfação de chamar as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor reitor da Unesp, professor Dr. Júlio César Durigan. Professora doutora Nísia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. Professor doutor Emir José Saiden, diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT. Senhor Adalberto Tardelli, diretor interino da BIREM, OPS, OMS. Professor doutor José Castilho Marques Neto, presidente da ABEU. Representando o chefe de gabinete da Universidade Federal da Bahia, a professora doutora Flávia Goulart Garcia Rosa, diretora da EDUFBA. E Abel Packer, coordenador do Comitê Gestor do Projeto Cielo Livros, Programa Cielo FAPESP. Um minuto, por favor. O reitor primeiro, né? Não. Passamos a palavra ao professor doutor Emir José Saiden, diretor do Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia, IBICT. Magnífico César, meu caro amigo Abel Packer, demais autoridades presentes. Como disse o Abel Packer, hoje é um dia marcante nessa questão do acesso à informação. O IBICT tem representado o Brasil no movimento da Unesco de informação para todos. E a gente verifica que mesmo em países considerados desenvolvidos, a dificuldade deste acesso. Então, há uma exclusão muito grande na questão que a Unesco chama de sociedade da informação. O Abel mostrou um vídeo que 70% dos brasileiros nunca pisaram numa biblioteca pública. Eu diria que nunca pisaram porque também não encontram a biblioteca pública. O José Castilho fez um trabalho extraordinário no Ministério da Cultura, de acesso ao livro, à biblioteca, à informação. De repente, esse trabalho é jogado fora, como se fosse um dinheiro público jogado fora. Quer dizer, as pessoas também não vão porque não têm. Na semana passada, eu recebi uma homenagem da Câmara Legislativa do Distrito Federal, devido ao Dia do Bibliotecário. E depois o meu discurso foi censurado. O governo do Distrito Federal não gostou do discurso, porque eu disse que era uma humilhação para a população de Brasília, do Distrito Federal, construir um estádio que vai consumir mais de R$1 bilhão. Parte desse dinheiro daria para construir mais de 100 bibliotecas públicas. Quer dizer, um estádio para um evento que se acaba num mês, vai ter a manutenção de 10 milhões de anos para a gente ver o Sobradinho jogando contra o Gama. Quer dizer, não tem sentido. Uma coisa passageira, quando a biblioteca é permanente. O Cielo, desde que nasceu,
ele criou uma outra mentalidade na questão de acesso aos periódicos, né? Da questão da qualidade dos próprios periódicos. Hoje, quando você visita todo esse Iberoamérica, o Cielo é o grande destaque. E agora passa para uma questão muito importante, que é a questão dos livros, o acesso aos livros. Uma vez um reitor da Universidade de Brasília me perguntou o que está ocorrendo com a nossa biblioteca universitária, que na década de 70 era considerada a melhor do Brasil. Falei, reitor, o que acontece é que ela atendia os preceitos de uma sociedade industrial, pós-industrial, onde tudo era muito quantitativo, número de consultas, empréstimo. Hoje, o papel de uma biblioteca é muito mais decisivo. O acesso ao Cielo, quer dizer, tudo isso facilita melhorar a pós-graduação, melhorar a produção científica da universidade, facilitar a avaliação da CAPES. Então, para o profissional é um desafio. E na medida que você possa contar com um instrumento como o Cielo, de periódicos e agora de livros, isso é uma revolução. Quer dizer, se acaba também um pouco no Brasil. Hoje somos considerados a 13ª potência em produção científica, mas a gente sabe que as desigualdades ainda são muito grandes. Então, nós estamos cada vez mais no IBIC trabalhando com a questão, você tem que formar o pesquisador a partir do ensino fundamental. O Brasil, durante anos, formou o pesquisador acreditando que ele, ingressando na pós-graduação com 40 e poucos anos, poderia ter uma produção. Então, o Cielo é também um instrumento forte de inclusão social, e eu queria parabenizar toda essa bela equipe do Abel Packer. Obrigado. Seguimos com a palavra do diretor interino da BIREM, OPAS, OMS, senhor Adalberto Tardelli. Magnífico reitor, autoridades, Abel, presentes. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. Isso é um momento bastante marcante, né? E eu vou começar falando que a história da BIREM, a quem eu represento aqui, tem 3 períodos, né, nos seus 45 anos de existência, completados agora, dia 13 de março. Por um ano, né, não dá para a gente dividir em 3 períodos iguais de 15 anos. O Abel mostrou algo da Biblioteca Virtual de Saúde, que começa em 98. Se fosse 97, nós estaríamos exatos no fim do terceiro período de 15 anos, né? Falta um aninho. Esse modelo, nós vimos, evoluiu, mas ele tem, nesses 15 anos, a mesma estrutura de governança, uma criação coletiva, uma construção. Eu vou usar o bem público entre aspas, Abel, porque falta uma certa formalização para a gente falar que é bem público e, mais que nada, garantirmos a disponibilidade desse serviço como bem público, né? Embora a gente tenha lutado ao longo desses anos e esteja perto de lograr esse fato, né? E eu falo isso porque quem criou a Biblioteca Virtual em Saúde foi o Abel, né? Com a rede, baixo a sua liderança. E agora eu diria que a gente entra num 4º período em que tem uma sinergia muito grande entre a nossa instituição, a Organização Pan-Americana de Saúde, esse projeto Cielo, apoiado por instituições do porte que estão aqui na mesa, né, para entrarmos num 4º período. Né. Como se fala, talvez não, se não é o primeiro ou o segundo, a segunda barreira a acesso à informação é o texto completo. A primeira seria o idioma, na verdade, né. Então, eu diria que a BIREM está entrando numa 4ª fase, entrou numa 4ª fase na medida em que apoiou e participa e vai seguir apoiando esse projeto. Desenvolvemos uma parte tecnológica, a plataforma foi desenvolvida metodológica e tecnológica, por suposto. Eu vou fazer referência também a Nicolas Kopp, que está presente aqui, que nos deu consultoria, né? O Abel mostrou aquela teia de aranha, como a gente falava, do
do desenvolvimento da plataforma, o Renato Brassac, que é nosso gerente, ainda participou, mas também teve a presença muito forte do Fábio Batalha, que vai fazer essa apresentação. O Renato está no Rio de Janeiro, no evento da Unesco, inclusive. Nós vamos ver essa plataforma. Não participamos da operação, do desenvolvimento e operação da plataforma, do projeto piloto, mas, enfim, seguimos mantendo, nós, Bireme e Cielo, mantendo essa plataforma em acesso aberto, livre, né, permitindo, então, que seja usada, né, e aperfeiçoada por todos. Né. Internamente, na Organização Pan-Americana de Saúde, esse projeto, essa plataforma já está sendo considerada para o programa Pautex, que é o programa estendido, ampliado de livros e textos para profissionais e estudantes a preços acessíveis. Né. Então, só me resta aqui parabenizar uma vez mais a toda a equipe e, com muito gosto, eu participei desse lançamento. Meu. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Cielo por esse convite de estar aqui representando a ABEU, a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e porque, em última instância, a Associação Brasileira das Editoras Universitárias congrega não apenas 102 editoras universitárias, mas agrega a absoluta maioria do esforço da universidade para a edição acadêmica, para a edição científica. Eu queria cumprimentar o reitor da minha universidade, o professor Júlio César Durigan, a nossa amiga Nízia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz, a amiga de longa data e também companheira da ABEU, Flávia Garcia Rosa, da Federal da Bahia, o senhor Adalberto Tardelli, diretor da Bireme, o Abel Packer, o nosso coordenador do Cielo e líder desse projeto, e muito especialmente o professor Emílio José Suaide, que é um exemplo da difusão do conhecimento, da informação, e um ícone da biblioteca brasileira. Eu queria dizer rapidamente o agradecimento por estar aqui nessa celebração em nome da ABEU, dessas 102 editoras universitárias, porque para nós também, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, é um ano muito especial, porque completamos 25 anos de um trabalho iniciado em 1987 de agregação de conteúdos, que é exatamente assim que se referiu o diretor da Unesco naquela carta oferecida a esta cerimônia e ao Cielo. A nossa missão, enquanto Associação Brasileira de Editoras Universitárias, é justamente agregar conteúdos, disseminá-los e ter na editora universitária um padrão de qualidade, um padrão de confiança nesse mundo hoje, onde há muita informação disseminada, mas nem toda, talvez a maior parte delas, sem uma referência de qualidade e de confiança. A ABEU também trabalha já há muito tempo pelo acesso à informação e ao conhecimento. São aproximações importantes e fundamentais a todo esse trabalho, mais do que reconhecido, internacionalmente reconhecido, do Cielo. Eu entendo o lançamento desse Cielo Livro também como uma dupla celebração e um duplo reconhecimento. Por um lado, um reconhecimento dos autores e dos pesquisadores que se dedicam à publicação em livros, das nossas universidades e das nossas instituições de pesquisa. Parece algo óbvio, mas não é. Nós tivemos muitas dificuldades em fazer o reconhecimento da autoria em livro como algo importante dentro do desenvolvimento e da disseminação da ciência e do conhecimento. E, nesse sentido, também, o outro reconhecimento, além do autor, é o reconhecimento do próprio livro como veículo e suporte do conhecimento e da tecnologia. O livro, em todos os seus suportes, desde o conhecido suporte em papel até o que conhecemos até hoje,
e aquele que ainda não conhecemos, né? Que é exatamente o livro que sairá desse grande embate atual, não é, entre o papel e a virtualidade, que, na verdade, como bem disse o Abel na sua apresentação, o futuro do livro é o livro. Não é? A repercussão com o relacionamento da ABEL com as associações das editoras universitárias de diversos países ibero-americanos já é imediato, é presente. Não é? Nós já temos agendado para o mês de abril uma apresentação do Cielo Livros em Buenos Aires, no encontro das jornadas de edições universitárias promovidas pelas universidades argentinas, agora em abril. Nós vamos acertar semana que vem com o Abel a logística, mas há convites para a Argentina e também para Bogotá, na Associação das Editoras Universitárias Colombianas, onde também querem saber do programa, querem entender o programa e com grande entusiasmo. Então, a repercussão é imediata, é absoluta. Para encerrar, eu não poderia deixar de agradecer também, como presidente da Fundação Editora da Unesp, a confiança do Cielo no nosso trabalho editorial, aos parceiros também da Fiocruz, da UFBA, e o apoio sempre imprescindível da reitoria da universidade, aqui representada pelo magnífico reitor José César Durigan. E lembro também os ex-reitores, o professor Macari, que começou esse projeto, e também o reitor afastado, Hermann Volvat. A equipe que lidera esse projeto, que é liderada pelo professor Gésio Gutierrez, foi, obviamente, fundamental nesse processo de constituição da contribuição da editora Unesp, a quem faço o meu reconhecimento e agradecimento, assim como a equipe administrativa também, liderada pelo William Agostinho, toda a base burocrática, administrativa, imprescindível também para a realização de um projeto desse tipo. O professor Antônio Cirino, que também aqui está, e o professor Krenkel, que também nos representam no Conselho Consultivo. Agradeço e, como disse também o Abel, vida longa e grande projeção para essa atividade. Muito obrigado. Em nome do presidente desta mesa, o magnífico reitor da Unesp, professor Júlio César, eu saúdo os demais companheiros. Esse momento é um momento extremamente ímpar para a comunicação científica brasileira. E eu resumiria em 4 palavras que já foram ditas pelo Abel, que é acessibilidade, usabilidade, visibilidade e impacto. Então, nós estamos começando um projeto que está sustentado por essas 4 palavras e que o conteúdo das editoras universitárias vai circular em forma global, mundial, dando acesso a uma grande parte de estudantes, pesquisadores, que muitas vezes têm dificuldade de chegar até a biblioteca e até mesmo ao livro. Eu gostaria de agradecer, começaria agradecendo a Fiocruz, por ter dividido, compartilhado conosco e com a editora da Unesp esse projeto. Agradeço extremamente à equipe Cielo, sobretudo pela paciência com as burocracias das nossas instituições e pelo profissionalismo com que desenvolveram todo esse trabalho. E agradeço também à minha instituição, a Universidade Federal da Bahia, a Administração Central, em nome de quem eu falo, por ter acreditado no projeto, ter dado todo o apoio e o investimento necessário, com apoio também da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. Agradeço ainda a minha equipe da editora da UFBA, que foi positivamente contaminada por mim,
com relação a um projeto que nós acreditávamos e contei com a colaboração de todos nos momentos de enviarmos arquivos, preenchermos, no último momento, os formulários de ISBN, o pessoal administrativo que conseguiu resolver todas essas questões para que hoje estivéssemos aqui. E, para mim, em particular, é um momento assim, de muita emoção, por ser alguém que acredita e sempre defendeu o acesso aberto. Obrigada. Com a palavra, a professora doutora Anísia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino de Informação e Comunicação da Fiocruz. A professora Anísia teve atuação destacada na idealização, promoção e liderança do Cielo Livros. Que responsabilidade. Bom dia a todos. É com muita felicidade que eu estou aqui compartilhando esse momento. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar na pessoa do magnífico reitor Júlio César Durigan, todos os meus companheiros aqui da mesa, mas não poderia também deixar de fazer uma referência muito especial a liderança de Abel Packer nesse processo, que foi, assim, na verdade, ele tem antecedentes que foram bem colocados aqui no patrimônio que hoje é o Cielo Livros, não só para o Brasil, mas o que ele significa como impacto da produção científica, né, do Hemisfério Sul, mas que vai além à medida em que nós pensamos também o livro, né, que, como bem disse o Abel, e foi repetido, né, aqui pelo Castilho, o futuro do livro é o livro, né, mas colocá-lo, né, nesse contexto da visão da produção científica é muito importante. Quer dizer, eu gostaria também de fazer uma menção especial ao trabalho da equipe técnica do Cielo, né, aqui a Adriana, nossa mestre de cerimônia, acho que representa muito o esforço e engajamento de toda essa equipe, e ao desenvolvimento da plataforma tecnológica pela Bireme, que também se constitui como um patrimônio, né, da produção científica e do acesso à informação. No que se refere à Fundação Oswaldo Cruz, de fato, esse projeto foi compartilhado por muitos, né? Em primeiro lugar, eu acho, trazendo aqui também uma palavra do presidente da instituição, Paulo Gadelha, o compromisso da instituição com a informação científica de qualidade e com acesso é algo também de longa data e não poderia ser outra posição da instituição frente a um desafio como esse do Cielo Livro. Na editora Fiocruz, mais particular, que até recentemente ocupei a editoria científica, nosso editor executivo, João Canossa, acompanhou todos os passos, né, e continuará, né, a acompanhar, João, os passos desse projeto. E na editoria científica, Ricardo Ventura Santos e Gilberto Orman também têm contribuído de uma maneira fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. São várias outras as colaborações das instituições e da instituição, e pretendemos que ela se aprofunde muito. O ingresso no Cielo Periódicos significou, em si, já um momento muito importante, né, para esse trabalho da informação científica e da difusão na Fiocruz. E queria só também mencionar aqui a presença do ex-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e ex-vice-presidente de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, José Carvalheiro, né, que também é um entusiasta da causa da informação científica e da divulgação, e que um pouco expressa, né, esse compromisso de toda a comunidade da saúde coletiva com um projeto como esse, para além da Fundação Oswaldo Cruz. Queria fazer uma breve referência aqui à exposição que a Abel nos fez e a como, né, na sua exposição, aparece a questão da presença das ciências sociais, das humanidades em geral, né, se somarmos a parte das letras, das artes, né, com as ciências humanas, com as ciências sociais aplicadas também, nós vemos o peso, né, bastante expressivo. Mas eu acho que cabe uma reflexão que eu já pude compartilhar com meus
colegas do Comitê Consultivo do projeto, né, de como que, na verdade, nós muitas vezes olhamos para as ciências sociais como historicamente pouco afeitas à publicação em periódicos. E, de fato, na nossa história, alguns periódicos foram fundamentais, né, entre eles, no caso da Sociologia, a revista Anhembi, né, a revista Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política. E é interessante que, num prefácio a um livro clássico, né, sobre a história da industrialização no Brasil, o livro A Luta pela Industrialização no Brasil, da professora Nícia Vilela Luz, o professor Cruz Costa escreveu um prefácio muito interessante. Ele faz uma saudação ao fato dela ter publicado em livro a sua pesquisa, dizendo que muitos daqueles capítulos, muitos dos achados haviam sido publicados em artigos, né, na revista Sociologia. E de como, né, o fato dela publicar em livro significava a possibilidade de que muitas outras pessoas pudessem ler, exatamente pelo caráter mais amplo, né, do público representado pelo livro. Então, acho que é uma forma, já esse prefácio é do início dos anos 70, né, muito interessante de colocar não uma contraposição entre a publicação em periódico ou em livro, mas de afirmar, né, destinos diferentes e o que o livro permite como uma visão de conjunto de uma pesquisa, né? Então, eu acho que isso é interessante como reflexão para pensarmos, né, o potencial de um projeto como esse. Por fim, também queria ressaltar a importância desse projeto para o acesso e para a avaliação acadêmica do livro, né, algo que tem ocupado todos os professores na pós-graduação, os estudantes, como, onde publicar, o que significa o livro, né, o livro que é importante não só para a produção científica na área de humanidades, a saúde coletiva e outras áreas interdisciplinares colocam isso, a divulgação científica em termos mais amplos. Então, eu creio que esse projeto ele vem trazer, né, um resultado de uma história, né, vivida no país, com o papel de vários atores, de várias instituições. Não por acaso aqui nessa mesa estão representados o IBICT, a BIREME, a ABEU, a Unesp, né, a Universidade Federal da Bahia, que se aliou a esse projeto. Quer dizer, eu acho que tudo isso significa um esforço de muitos anos que pôde contar, né, com momentos assim de muita clareza, de muita lucidez, como foi a da criação do Cielo, que, né, de um projeto gestado no campo da saúde, hoje é um patrimônio de toda a ciência. Então, eu creio que essa marca, né, do projeto, para mim, é o que fica de mais forte. E queria, por fim, né, também fazer cor aos que desejam vida longa, né, eterna como livro, e boa, né, porque eu acho que isso é muito importante também. Obrigada. Com a palavra, Abel Packer, coordenador do Comitê Gestor do Projeto Cielo Livros e do Programa Cielo FAPESP. Aproveitar a oportunidade, novamente, de saudar o nosso reitor, professor Júlio Durigan, por receber-nos aqui no Instituto de Artes e falar novamente que eu me lembro quando a Nísia e o João foram a Bireme, conversamos o Rogério Meneghini, o professor Rogério Meneghini, que é o coordenador científico do Cielo, e eu acho que em algum lugar deve ter uma foto, uma notícia no PSI da Bireme sobre a saída. E a gente tinha, obviamente, muitas dúvidas, né, sobre essa, e sabemos que é uma linha complementar, tem muitas especificidades e diferentes em relação à série periódicos, que está consolidada, mas o Cielo enfrenta hoje uma série de desafios, né, em termos de profissionalização, internacionalização, e essa experiência toda, né, obviamente, vai também alimentar esse processo de construção do Cielo Livros. Obviamente, as manifestações que houveram aqui na mesa
de todas as instituições mostra um compromisso que garante o sucesso do projeto, com o apoio da BIREME, com o apoio da ABEL, com o apoio do IBICT. O IBICT deve inserir-se mais ativamente nesse projeto também. Eu queria destacar só 2 pontos que eu não toquei muito bem na minha apresentação, mas que esse processo de desenvolvimento de capacidade que o Cielo contribui, que a BVS tem como princípio, ele desenvolve no Brasil uma série de empresas, na verdade, que é um conjunto de empresas que fazem o processo de marcação e editoração do Cielo. Quer dizer, a gente não faz isso hoje. Hoje a gente tem um parque, não são grandes empresas ainda, mas poderão vir a ser, que se preparam então para a edição do futuro, trabalhando com DTDs, marcações, etc., que é uma nova maneira, tá certo, de fazer, vamos chamar, de digitalização do futuro. O outro componente importante desse projeto, que eu fiz menção, mas eu gostaria de repetir, que é essa questão importante, que embora a gente tenha nos livros predomínio da publicação em português, essa publicação ela deve estar inserida no fluxo internacional, no ecossistema global de produção científica, e certamente nós vamos atingir, tá certo, uma comunidade muito grande de brasileiros e outros que falam português nas universidades, no exterior, em Portugal, nos países da África de língua portuguesa. Então, mesmo com o português, a expectativa é que o projeto CIEL tenha um mercado bastante grande na língua portuguesa. Outra questão importante para a educação brasileira, quer dizer, quando a gente olha a distribuição do acesso ao Cielo mensal, quando a gente chega em junho, julho, tem uma baixa de downloads de cerca de 6 a 7, às vezes até dias que 12 milhões de acessos a menos, o que mostra no gráfico que ele está diretamente conectada com a biblioteca da universidade. E isso também deve acontecer com o livro, por isso que é importante a questão das medidas. No mais, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Para encerrar essa sessão de lançamento do portal Cielo Livros, convidamos a dirigir-nos a palavra o excelentíssimo senhor reitor da Unesp, professor Dr. Júlio César Duriga. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer da satisfação que temos em recebê-los aqui nesta unidade da Unesp, para uma cerimônia tão importante quanto esta que se realiza. Eu quero rapidamente cumprimentar a professora Anísia, representante da Fiocruz, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. Eu quero cumprimentar a professora Flávia Goulart, representante da editora da Universidade Federal da Bahia, nossa companheira aí nesse trabalho. Quero cumprimentar o Adalberto Tardelli, diretor da BIREME, OPAS, OMS, o doutor Emir José Suaiden, diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, professor Abel, coordenador do Comitê Gestor do Projeto Cielo Livros e do Programa Cielo FAPESP. Quero cumprimentar o professor José Castilho, nosso querido professor na Unesp, presidente da Fundação Editora da Unesp, que nos orgulha muito com o trabalho que sempre faz. Quero também cumprimentar a todo mundo, citando aí alguns professores que eu vejo na plateia, a professora Marilza, nossa pró-reitora de pós-graduação, o professor Rogério Meneghini, nosso colega aí de trabalho de algum tempo na FAPESP anterior, o professor Gésio, da FEU, o professor José Cavalheiro, presente, e dessa forma cumprimento e abraço a todos em nome da Unesp.
Eu quero iniciar minhas palavras aí na linha do Dr. Emir, dizendo que realmente o nosso país é um país de formidáveis contrapontos e paradoxos. É inegável, e isso em todas as áreas. Se eu tomar a minha área de trabalho, a área de agrárias, nós vemos isso. Ao mesmo tempo em que comemoramos formidáveis avanços, com uma produtividade crescendo nesses últimos 20 anos, que proporcionou uma economia, vamos dizer assim, de 53 milhões de hectares que não foram necessários ser desmatados, porque a produtividade compensou e apenas os 52 milhões de hectares hoje existentes para a produção de grãos, suficiente para produzir o que é necessário hoje. Então, isso é uma comemoração fantástica dentro da minha área, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a perda e um fracasso de um projeto fantástico também, que era do álcool brasileiro, e vê o Brasil começando a comprar 1 bilhão e 100 milhões de litros de álcool nos Estados Unidos, álcool de milho, sendo que nós tivemos aqui o início e a continuidade de um programa fantástico de álcool no nosso país com cana. Se nós tomarmos aqui, eu até anotei de jornais recentes, o Brasil é tetracampeão mundial na avaliação da felicidade futura. Numa escala de 0 a 10, o brasileiro dá uma nota média de 8,6 à sua expectativa de satisfação com a vida em 2015. A maior entre os 156 países pesquisados, com média desses países de 6,7. Por outro lado, seguramente nos envergonhamos quando temos que dizer a um dinamarquês, o segundo lugar, que ainda temos 10% da nossa população completamente analfabeta. Ou seja, 20 milhões de pessoas que certamente nunca se sentirão completamente felizes dentro de um mundo da comunicação e forte emaranhados de escritos. São vários os exemplos que eu poderia citar nesse sentido. E hoje eu gostaria de citar mais um. É um dia bastante especial para as instituições que lideraram e financiaram a Cielo Livros, dentro do programa Cielo da FAPESP, que é uma honra para todos nós da área científica, acadêmica, pois no nosso país há uma fartura, uma abundância de péssimos textos colocados na internet e de livros publicados com qualidade duvidosa. Desta forma, destaca-se o trabalho de avaliação e, de certa forma, certificação das publicações acadêmicas, com o objetivo de maximizar a visibilidade, endossar a qualidade, permitir a acessibilidade e garantir o impacto das pesquisas, ensaios e estudos que neles são apresentados. Eu estou muito feliz também, quero enfatizar isso, com a participação da Unesp, por intermédio da FEU, vislumbrando esta possibilidade e trabalhando em conjunto com a Universidade Federal da Bahia e Fundação Oswaldo Cruz, apoiadas pela Fundação de Apoio da Unifesp e tecnicamente pela BIREME. Em curto espaço de tempo, cerca de 3 a 4 meses, eu vejo a nossa querida FEU participando de 2 expressivas e significativas parcerias. Uma com a Prefeitura de São Paulo, recentemente fizemos o lançamento de um programa conjunto chamado De Mão em Mão, que vai na linha do que o professor Abel colocou, de que se o brasileiro não vai à biblioteca, nós levamos a biblioteca para ele.
Esse programa é fantástico. Aqui em São Paulo, distribui uma quantidade significativa de livros para as pessoas nas estações de metrô, nas estações de ônibus, de tal forma que ele possa levar livremente para casa, ler e, se quiser, até devolver o livro para que outros possam ler. Isto é o tipo do programa que tem um semelhante na Colômbia, chamado Libros al Viento, e que tem um sucesso já de algum tempo. E eu vejo a Unesp envolvida num programa como esse, através da FEU, que muito nos orgulha. Dá oportunidade para que as pessoas experimentem a leitura pela primeira vez, sintam a necessidade de passar aquele livro para que alguém também sinta essa sensação. E vejo a nossa FEU colocando a Unesp dentro dessa parceria extremamente profícua que se forma no Cielo Livros. Então eu agradeço também nessa oportunidade ao trabalho dos nossos representantes aqui, o Gésio e o Castilho, da FEU. Segundo Descartes, a essência do homem é pensar. O pensar confere aos homens, asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. No sentido amplo, o pensamento tem como missão tornar-se avaliador da realidade. O pensamento faz a grandeza ou a derrocada do homem. A grandeza decorre do pensar acertado, que avalia a multiplicação do real e se esforça para desenvolvê-lo atentamente, saboreando sua riqueza e diversidade. A grandeza do ser humano depende do quanto seu pensamento busca a verdade, as coisas certas e boas. A avaliação e certificação dos seus bons escritos é garantia de progresso. A avaliação é um processo abrangente da existência humana que implica reflexão crítica sobre a praxis humana. É uma exigência formal de alguns sistemas organizativos ou instituições de natureza educacional, profissional, empresarial, etc. Tanto nas micro como nas macroestruturas sociais, a avaliação seguida de certificação, de alguma forma, são elementos fundantes do progresso social, compreendido como um processo quantitativo e qualitativo de desenvolvimento humano. No sentido amplo, os conceitos de avaliação e certificação estão ligados ao conceito de mudança e aperfeiçoamento. Também são processos de captação das necessidades a partir do confronto entre a situação atual e a situação desejada, visando a intervenção na realidade para se construir a aproximação entre ambas. Ao se compreender que é necessária a avaliação do livro para descobrir as reais possibilidades de progresso, rompe-se a barreira do imobilismo e da acomodação às circunstâncias. Portanto, a finalidade maior da avaliação e certificação, no horizonte da concepção progressista de educação e formação, é ajudar as organizações a cumprirem sua função transformadora de equalização do binômio quantidade versus qualidade. O homem é fundamentalmente um ser prático. Para fazer coisas, transformar a realidade, ele planeja, estabelece finalidades, define projetos e os executa. Ao verificar o resultado, o produto de sua intervenção, ele avalia e, se forem bons, os certifica. Nada mais lógico e providencial do que avaliar e certificar as principais ferramentas de difusão dos seus avanços científicos e intelectuais, os livros. O Cielo Livros será a garantia para a qualidade e fortalecimento do mérito, traduzido no neologismo já consagrado nas hostes universitárias como o regime da meritocracia.
Finalmente, eu quero citar o místico Ângelus Silesius, que já havia citado que temos 2 olhos, cada um deles vendo mundos diferentes. Com um, vemos as coisas efêmeras que desaparecem. Com o outro, vemos as coisas eternas que permanecem. Os livros bons são eternos e refletem a nossa alma ao refletirem o nosso trabalho acadêmico-científico. Parabéns a todos nessa oportunidade que se envolveram firmemente nesta importante empreitada, que encerra-se hoje para dar início a uma das mais importantes relacionada com a garantia da qualidade das nossas publicações. Bom trabalho futuro. Eu também desejo vida longa a esse processo e esse trabalho profícuo do Cielo, agora Cielo Livros também. Muito obrigado. Desfazemos assim a mesa de autoridades. Muito obrigada a todos. E temos agora um intervalo de 15 minutos e retomamos para dar sequência na nossa programação. Obrigada.